quando se fala de espiritualidade, muitas vezes, o que a maior parte das pessoas não tem tanto a noção é que isso é algo que é falado muito para fora, não é? Com muita facilidade, com outras pessoas e tudo mais, mas às vezes o seio familiar é onde nós encontramos a maior dificuldade para passar essa mensagem, o que às vezes parece um contrassenso, não é? Mas também espelha muito bem, de acordo com a nossa experiência, espelha muito bem aquela velha máxima, não é? Os santos da casa não fazem milagres, ou em casa de ferreiro espeto de pau. Então, muitas vezes é onde surge muito preconceito, muita não aceitação. Então, muitas vezes encontramos-nos em que no seio da nossa própria família, né, onde deveria de haver, ou quer seja mais incentivo, mais acolhimento, este tema muitas vezes não é muito bem visto, não é? Exato, a pessoa depois não tem, pronto, a família normalmente quer que se seja doutores, engenheiros, pronto, ter uma profissão e ganhar através dessa profissão, mas nos dias de hoje, pronto, já se vai sentindo, vai haver algum movimento nesse sentido que as pessoas vão aos pouquinhos tendo outra consciência, mas não é fácil. Dentro do seu É. familiar dizer eu sou terapeuta, ou eu sou eu sei lá, eu posso ajudar alguém, isso, mas tu ajudas como? Qual é a tua competência? As pessoas ficam sempre na dúvida e de certa maneira somos postos um bocadinho de lado, né, porque é como se houvesse alguma coisa que não fosse, como é que é dizer? É tudo muito etéreo, não é denso, não é visível. Tu não consegues provar aquilo. Portanto, automaticamente isso vai-te trazer, alguns problemas e as pessoas não têm coragem, derivado disso, não têm coragem também de falar, Se assumir, de se assumir e dizer: "Não, eu estou aqui assim e quero ir por aqui, porque é aqui onde eu me sinto feliz", né. É exatamente, muito interessante. Eu é posso isso contar mesmo. aqui uma experiência, porque eu, pronto, tenho outra profissão, né, e então quando comecei nestas áreas era impensável eu dizer que fazia o que fazia. Não tirei muitos cursos e também já fazia terapias. Então, quando a minha mãe, estava doente ou qualquer coisa, dizia à minha irmã: "Mas ela está doente aonde? Onde é que ela se sente? Qual é o que ela está a sentir?" E elas achavam aquilo um bocado esquisito. Sim, mas porquê é que ela pergunta isto? Porque eu também não tinha coragem na altura de dizer que fazia terapias e que podia ajudá-la a nível energético. Portanto, isso Exato. acontece a todos nós, né. Depois tive que É, falar e tive que dizer e foi super bem aceito, lógico, e estavam-me sempre a pedir ajuda quando era necessário e tal, né. Mas, foi para mim desafiante, porque venho de uma profissão ali toda muito bem estruturada e depois vou terapias, fazes o quê? Mas o que é isso? Estás a lidar com energias, mas que autoridade é que tu tens? Como é que isso chegou a ti? exatamente, isso é mesmo muito por aí, porque hoje em dia nós temos cada vez mais uma sociedade que está muito estruturada para coisas mais materiais, não é? A questão da reputação, a questão do conseguir coisas materiais, não é? E quando muitas vezes nós temos uma profissão, não é? Onde até somos bem-sucedidos a nível da sociedade perante essa profissão que temos. E em certa altura disse: eu agora vou passar, vou ser terapeuta. Ui, mas como é que vais comer? Como é que te vais alimentar? Como é que vais ganhar dinheiro para o dia a dia? Isso não funciona, isso não serve para nada. E muitas vezes, não sempre, mas existem muitas famílias e muitos casos onde nós sabemos que essa é a maior luta que as pessoas têm para poderem sentir-se plenas a assumir aquilo que o seu coração diz, olha, é isto que eu quero fazer. E muitas vezes, por causa disso, existe também a noção de que em situações mais complicadas, onde de facto podemos dar uma ajuda, a família parece que não acredita muito. Ou seja, é preciso ver para crer. Claro que, como a Alice falou agora, é evidente que quando isso acontece e vemos que as pessoas começam a melhorar, independentemente da técnica que é usada, Exato. isso já ajuda um bocadinho, não é? Já ajuda a uma maior aceitação, já ajuda a uma maior.
reconhecimento. Mas as primeiras vezes é sempre muito mais difícil. Então, imaginando se no âmbito de uma família mais estruturada, com crenças, não é? Vem depois a parte dos estigmas, dos preconceitos, isso não funciona, estás a mexer com coisas que não são para ti, isso não é bom para ti, e muitas vezes vem sempre pelo desconhecimento, não é? Exato. Então, é essa vertente, é muito importante, e estamos hoje a abordá-la e hoje a trazê-la para que as pessoas tenham cada vez mais essa presente, tenham consciência de que eh, o importante é termos conhecimento. E se há algo que alguém na nossa família faz e que nós não compreendemos, vamos então perceber primeiro, antes de estar a impedir ou a gerar alguma tensão perante isso, não é? Exatamente. E pronto, porque é isso mesmo que nós estamos a falar, é que nós quando que é provado, que tu vês no concreto, ok, tu fazes isto, tu fazes aquilo, tá? Agora, mas que ligação é que tu fazes com isso? Como é que é possível? Quando nós dizemos, eu sou muito ligado à parte espiritual, mas o que é isso, né? O que é isso? O que é isso? Que é que mas tu és algum santo? Portanto, as pessoas têm que ser santas, né? Antigamente os santos é que tinham conexões espirituais, né? Exatamente. E então agora mas com que autoridade é que tu dizes que tens conexões espirituais, tens guias, tens isto, tens aquilo. É muito difícil. Depois a família, quanto mais, pronto, se não estiver na história, quando está na história é maravilhoso. Mas Aí quando é esta fantástico. família está já assim habituada a tais preconceitos, a tais crenças, a tais tudo muito estruturado, é muito difícil para quem quer seguir esta área poder segui-la, ou então tem que ou afasta-se da família, ou estando dentro da mesma família é muito difícil ser aceito, porque é sempre visto à margem. É assim, epá, aquela pessoa não ganha com o quê? Quer dizer, interessa é o dinheirinho, interessa é a forma que tu ganhas, mas dessa maneira não faz muito sentido, né? É mesmo isso, Alice. E, por exemplo, uma das coisas que muitas vezes acontece, lá está, tal como esse um bocado pôr à margem, uma das coisas que muitas vezes acontece é quem depois vai com a sua avante, não é? As pessoas que sentem mesmo, não, mas isto é aquilo que eu sinto, isto é aquilo que eu sou, eu posso contribuir, eu posso ajudar. E vão adquirindo conhecimento. E depois, quase que automaticamente, começam a afastar-se um bocado da família, porque Exato, ali não existe uma ligação, não é? Não, porque a própria família muitas vezes também não mostra abertura para essa ligação. E depois muitas vezes surge, isto é a tua tia que é estranha, isto é o teu tio que é estranho, é o teu filho que é estranho, é o teu cunhado ou a tua cunhada que é estranho, é o teu queres irmão que é estranho, não é? E depois às vezes vem essa conotação, e muitas vezes acontece porquê? Porque nós sabemos que um terapeuta tem muita responsabilidade. Um terapeuta tem muitos processos que tem de fazer, independentemente da vida social, né? Então, de exato, repente, surge um convite para uma festa, um convite para não sei, pois não posso. exato, Depois há um exato. convite para outra coisa qualquer, pois neste dia não posso. E depois as pessoas não compreendem porquê, né? Exato, exato. Olha, estás Então, agora tens a mania que és bom, olha, tens a mania não te quer dizer. As pessoas não vão entender nunca os processos que a pessoa tem que fazer de afastamento dessa sociedade, né? Da balbúrdia, da sociedade, da diversão da responsabilidade. Não quero chamar isso. Portanto, da diversão do que é normal na vida. Ires beber, olha, vamos a um café, olha, vamos fumar, olha, vamos. Tudo isso é o normal. Tudo o que seja fora do normal é sempre se visto como já é, é uma peça rara. Olha, coitado, ou coitada, olha-me Deus. Então a pessoa aí vai procurar o quê? As tais outras famílias, né? A pessoa ora vai à está, procura de outras famílias, ou com quem se identifica mais. O que é que nos guia? Portanto, a pessoa depois vai se juntar ou vai tentar atrair pessoas que tenham com a mesma vibração que tu estás. Então começa-se a juntar a outras famílias onde a pessoa se sente realmente feliz, que está a falar a mesma linguagem, né? Que é diz: isso olha, mesmo. eu falo e vocês entendem-me, eu aqui sei que assim que isso posso ser eu, né? A pessoa aqui sente-se feliz e confortável. É verdade. E depois, quando existe alguma abertura de
pensamento e as pessoas da família começam a ver que, efetivamente, espera lá, mas vim a saber que esta pessoa, que até é meu primo, meu cunhado, meu irmão, o que for, conseguiu ajudar esta pessoa. Mas espera lá, será que então isto é mesmo verdade? Então isto se calhar não é tudo aqui um charlatanismo ou imaginação. Então isto se Exato. calhar funciona. E é nesse ponto, nessa altura, que acontecem coisas fantásticas, que é quando conseguimos, de uma forma, pelo exemplo, influenciar todos aqueles que estão à nossa volta, nos círculos mais chegados, no meu caso da família, porque também nós não reencarnamos numa família por acaso. E muitas Certo. vezes também há essa responsabilidade ou essa ideia de influenciarmos e trazermos mais para a área da espiritualidade pelo exemplo, não é? E não só não pelo dogma, não só porque sim, mas pelo exemplo, pela demonstração, Certo. pela conduta, de que se calhar este é um caminho mais harmónico, com mais conhecimento, com onde podemos retirar mais coisas. Quando isso acontece é fantástico. Exatamente, porque a pessoa, no caso, quem segue para a linha espiritual, quem quer realmente seguir esse caminho, vai ter uma vibração de calma, serenidade, sabedoria, né? E as pessoas começam a dizer, para lá, mas a energia dela mudou, a energia dela mudou, há qualquer coisa aqui diferente, isto não deve ser charlatanismo, ou isto deve ser mesmo verdade, né? Porque também a espiritualidade também foi vista, e, felizmente, agora acho, digo eu, não sei dentro daquilo que eu conheço, que já há mais respeito para a espiritualidade, porque também foi vista de uma forma, foi usada, aliás, de uma forma desarmónica, né? Que a pessoa usava para ganhar dinheiro e só prejudicava pessoas. Portanto, agora é preciso também quem está presente e quem está no futuro fazer o caminho da harmonização e de validar realmente que terapias energéticas, lidar com energia, ser terapeuta é uma grande responsabilidade. E estás a fazer isso com o coração, com entrega Exatamente. total, que deixa-se desses convívios sociais para estar nesta missão que a pessoa acaba por ter e acaba por sentir, e a pessoa aqui diz: Não, eu aqui estou bem, e deixa de ter muita importância, de certa importância, a opinião da família, né? É verdade. E por tudo isso, para todas as pessoas que nos estejam a ouvir, para todas as famílias que sabem que têm alguém no seu seio familiar que é assim um bocadinho mais estranho, que fala umas coisas mais estranhas às vezes, que diz que vê, sente e ouve, e que às vezes dá aqueles conselhos que ninguém quer, pensa que são assim muito estranhos e não fazem sentido. Então, é muito importante nós abrirmos o coração para, para primeiro tentarmos compreender porque é que isso surge, de onde é que pode surgir e não negar à partida algo que estamos a desconhecer, que desconhecemos, não é? É Exato, muitas vezes é o saber ouvir e o tentar compreender. Ok, tu sentes isto ou ouves isto, então agora explica-me, mas porquê? Como? Em que condições? E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes há inúmeros casos. Eu posso dizer que ao longo dos anos passou por nós um caso, não diretamente, mas nós tivemos conhecimento de pessoas, de famílias onde os filhos tinham sensibilidade e muitos deles foram para consultas de psiquiatria, estiveram internados, foram objeto de experiências, desde choques elétricos e muitas outras coisas, para tentar para tentar trazer à realidade e dizer, e para que a pessoa dissesse, pois não, isto é tudo fantasia da minha cabeça, né? Então é muito importante darmos um passo atrás e tentarmos entender o porquê que vem essa sensibilidade, porque é que aquela pessoa é um pouco diferente. Porque muitas vezes está ali um potencial biónico, um potencial energético muito grande, que também cabe muitas vezes à família guiar.
essa pessoa, não é? Guiar esse ser, principalmente quando são crianças. Então, para que elas não se sintam sozinhas, para que elas sintam que têm sempre um apoio, porque é muito difícil uma criança, por exemplo, que tem uma mediunidade muito forte e de repente no seio da família ela é incompreendida e passa a viver uma infância sozinha. Isso é muito Exato. complicado. E muitas vezes o que acontece nestes casos vem na tal família maior, né? Porque aí depois muitas vezes vem parte dos mentores espirituais e tudo mais que vão eles tentar acolher, tentar abraçar, tentar guiar esse ser. Mas então e a família, né? Então às vezes entramos aqui numa contradição, não é? Porque a família é quem mais nos deve apoiar, quem nos deve acolher. E muitas vezes no seio familiar, são os primeiros a duvidar. Muitas vezes são os primeiros a colocar, a deitar abaixo. Muitas vezes são os primeiros a colocar estigmas. E por isso é que tantas pessoas, quando começam no âmbito da espiritualidade, como já falamos aqui, acabam por se afastar da família. Certo. Porque não vão estar junto a um ambiente onde são constantemente criticados, onde são constantemente tomados por charlatões. Não é? Exato, exato. E são estranhos, olha, tu és estranha, mas que é uma coisa, pronto. Hum, eu por acaso até tinha, tinha aqui uma ideia gira, abarrou-se uma ideia. Pronto, mas não interessa. É giro, Filipe, isto que nós estamos a falar, porque comigo aconteceu, contigo também possivelmente aconteceu. E acontece quase com todos nós, a não ser que se realmente nasça já numa família que esteja já nesse caminho, nesse caminho da espiritualidade, né? Porque senão nós vamos lidar sempre com estes preconceitos. Porque tem-se explicado tudo através da medicina, tem que ter uma explicação, né? E tudo que não tem explicação, esquece, não existe, tem que haver uma explicação, tem que haver um porquê. E felizmente que nós estamos aqui os dois a falar da nossa experiência, daquilo como é bom a pessoa teve coragem, teve força para depois dizer: "Não, eu quero fazer isto, eu quero estar bem comigo", e se eu puder ajudar alguém, ótimo, né. Em primeiro lugar, somos aqui nós que estamos aqui também a ser curados, a ser trabalhados, a ser também, sei lá, burilados é como se houvesse uma pedra preciosa que tem que ser trabalhada, todos nós estamos assim no nosso trabalho interno, mas também depois podemos ajudar e a família. Quando pronto, a família era bom que aceitasse, mas quando não aceitam, nós temos a coragem de dizer: "Não, eu é isto que eu quero, é aquilo que eu vou, é para aqui que eu quero ir", e de encontrar a tal outra família onde se vai sentir muito melhor. Basta encontrar uma pessoa, encontrar outra e vai encontrar o seu equilíbrio, porque se nós estamos nesta missão, ou nesta missão de ajuda e nos ajudar e ajudar, também temos lá do outro lado também seres Isso. a sustentarem-nos, a dizer: "Não, vai por ali, olha, não vais por ali", se nós estivermos atentos. Há muitas pedras no caminho, há muitas quedas, há muitos joelhos feridos, É, há muito levantar e muito cair e muito levantar, mas a pessoa não pode desistir. exatamente, não pode desistir nunca, porque o chamado para a espiritualidade é algo interno profundo de cada ser, não é? Não é uma moda, não é algo que não é, hoje vou-me virar para a espiritualidade, mas isso não funciona assim. E acima de tudo é um trabalho que muito poucas pessoas compreendem. Acima de tudo é um trabalho de extrema responsabilidade. Até porque quando nos dedicamos a fazer um trabalho de ajuda ao próximo, de coração, em harmonia, em que temos uma conexão espiritual, esse elo, essa ligação existe enquanto nós tivermos caráter, princípios, formos firmes, e mantivermos uma coerência no que dizemos e no que fazemos. No dia em que isso deixa de existir, toda essa ligação deixa de ser sustentável, não é? E a ligação perde-se. Então, muitas vezes, mas temos uma festa, vamos todos a uma festa fazer. Não posso ir. Eu hoje tenho uma responsabilidade, não posso ir. Muitas vezes há essa incompreensão. E é por isso que é tão importante estarmos a falar disto hoje, porque o seio familiar tem muita influência em todos nós, né? Foi quem nos ajudou, quem nos acolheu a crescer. É de lá que nós, em tenra idade, tiramos muitos exemplos.
A sem nossa dúvida. personalidade também se formou por S aí, por todas as sem dú pessoas que s estavam à nossa volta. Hum, e quando muitas vezes nós tentamos ajudar a nossa família, no caso em que não existe uma aceitação, não existe uma validação até daquilo que nós sentimos, às vezes é muito difícil, porque estamos a lidar com uma parede, onde muitas vezes não chega nada. Então nós muitas vezes tentamos ajudar e são as situações mais difíceis de conseguirmos ajudar. Mas como tudo, pelo exemplo, pela postura, ah, pela nossa própria coerência, vamos enviando muito amor e vai-se essa capa de resistência acaba por ir-se desfazendo, não é? E então com isso a expectativa é sempre que também tenhamos sempre a possibilidade de ajudar todos aqueles que estão próximos de nós, mas sem dúvida que na maior parte dos casos ah, a família é um ponto muito importante em que muitas vezes define se vamos seguir o nosso caminho daquilo que sentimos ou não. Então a família tem um ponto mesmo muito relevante e é importante para todos que nos ouvem que reflitam um pouco sobre isso, porque nós temos sempre impacto naquilo que nos rodeia. E se temos alguém que tem uma sensibilidade diferente, então vamos dar ouvidos antes de começarmos a julgar, não é? Quem somos nós para julgar? Não conhecemos o histórico daquele ser, então isso não faz muito sentido. Então vamos dar ouvidos, abrir o coração, abrir a mente e há muitas coisas, como a Alice que me disseste ainda agora, há muitas coisas que a ciência não explica. Então, se tentarmos a fazer sempre uma validação pelo lado da ciência, nós vamos ficar com inúmeras incógnitas. Então, vamos abrir um pouco o espectro e entender que há muitas coisas que a ciência não explica porque poucos cientistas se ligam à parte espiritual. Então, não conseguem perceber o porquê que as coisas acontecem também. Então, não há, nós só sabemos que nada sabemos, né? Muito pouco ainda está ao alcance da nossa explicação, da nossa mente, da nossa compreensão. Então, para todos vamos abrir a mente, vamos abrir o coração, sentir em vez de dizer, né? Porque tudo se torna. Porque quando abrimos a possibilidade de sentir em vez de dizer, nós vamos saber internamente o que faz sentido, o que não faz sentido, se podemos ajudar, se não podemos ajudar. E no seio da família isso acontece muito. Sempre. mensagem bonita, Filipe. Filipe, é uma mensagem bonita, uma mensagem incrível que tu deixas ficar. E aí eu vou só aqui acrescentar mais um bocadinho, em relação ao que tu disseste, tem que haver caráter, né? O caráter é fundamental e eu foco naquilo que a pessoa realmente quer. E diz, o que está a dizer é aquilo que está a fazer, aquilo que está a fazer é aquilo que está a dizer. Tem que haver uma sincronia entre as duas coisas, porque há muitas teorias e nós às vezes pecamos por isso. Eu falo por mim, eu estou-me sempre a autoanalisar, sempre, 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 sempre. Qualquer coisa que eu diga, eu estou a dizer, tu fazes como? Será que tu estás a dizer como tu fazes? Aliás, tu fazes o que estás a dizer. Estou Exato. sempre neste processo interno de, de burilamento, de ser a melhor pessoa possível, a cada momento, a cada hora. E então é muito importante nós termos essa responsabilidade, essa consciência que aquilo que dizemos ou aquilo que fazemos é aquilo que dizemos, é aquilo que sentimos. Porque isso é a base de tudo. Se realmente nós queremos ir para este fase espiritual, temos confiança nos nossos guias, nossos guardiões, nós temos que realmente ficar ali bem estruturados, bem assentes, e vêm os vendavais que vierem e deixam às vezes a pessoa apanhar uns arrepios assim um bocadinho complicados, mas não, a pessoa está ali e conseguiu, a avalanche passou e a pessoa ficou ali um bocadinho mais bem segura e mais bem estruturada. É Sem bom que a dúvida. família nos sustente, é bom que a família também nos aceite, porque é muito importante para cada pessoa ser aceita pela família, tal e qual como ela é, né? É fundamental e a pessoa até pode ter uma opinião completamente diferente, mas aceita-te. Tu és assim, olha, eu aceito tal e qual como tu és. Segue o teu caminho e ser feliz, né? Eu estou aqui se precisares. Isso é Isto, fundamental, isso é muito, muito importante para cada um de nós que estamos a fazer esse percurso na Terra, né, Filipe?